E aí galera, tudo bem? A Larissa, ela perguntou sobre a questão da projeção astral, quais são os métodos para fazer essa viagem, essa projeção. E assim, cara, infelizmente não tem mágica, não tem nenhuma técnica mágica que você vai fazer e de repente você vai sair do seu corpo, tá? A gente vai encontrar na internet várias pessoas falando isso, de uma técnica infalível, a melhor técnica, isso não tem nada a ver. Principalmente porque dependendo de cada pessoa, uma técnica vai ser melhor ou pior, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que cada um tem a sua individualidade e cada um tem que se esforçar em um determinado aspecto para que você consiga sair do seu corpo quando você dormir de forma consciente, lembrar de forma lúcida, tá? Então assim, é... então assim, independente da questão de que toda noite todos nós saímos, né, em viagem astral, em projeção astral e tal, nós não consideramos, as pessoas que estudam, né, esse fenômeno, eles não consideram de fato essa saída natural no dia a dia como projeção. A gente considera projeção quando a gente se recorda e quando a gente está de certa forma lúcido, ou no mínimo com alguma lucidez dentro desse fenômeno, tá? Então assim, umas coisas que a gente tem que deixar claro. Provavelmente você vai ter dois tipos de experiência. Uma, aonde você sai do seu corpo naturalmente, de forma inconsciente, você não lembra, e de repente você está em algum lugar e dá um estalo na sua cabeça e fala, cara, não, eu tô fora do corpo. Eu não tô na matéria, eu tô fora do corpo, isso aqui. Às vezes você vai achar que é um sonho e às vezes você vai achar que é uma projeção. Depende do seu nível de lucidez. Mas você é como se você acordasse no meio do evento, no meio da situação, entende? Quer dizer, você já tinha saído e você de repente acorda em algum lugar, tá? E você vai ter a outra experiência de projeção, que é aquela que você sai e você percebe toda a situação ocorrendo, você percebe o seu corpo adormecendo, a sua mente continua ali, e aí de repente você começa a sentir uma movimentação energética, você sente que o seu corpo sai, mas ao mesmo tempo você parece que ainda está deitado, é uma confusão, e até que quando você consegue de fato sair, você tá lúcido e você fala, cara, saí do meu corpo, projeção astral. Às vezes você vai ver o seu corpo deitado, às vezes não, tá? Porque vai depender de que dimensão você tá, de que plano você tá. E aí você vai poder fazer o que você quiser. Você vai pensar normal, você vai... É tudo normal, é tudo igual a projeção. É tudo igual, desculpa, quando você tá ali acordado de fato no corpo, tá? Só que a diferença é que o que vai variar é o grau de lucidez. Às vezes você vai estar muito lúcido, vai estar pensando igual, e às vezes você vai estar muito pouco lúcido, como se você tivesse com muito sono, muito sono. Você sente você andando, mas a visão está meio turva, e enfim, você vai ter esses dois aspectos na hora da projeção. Mas ainda pro que a Larissa perguntou, né? A Larissa, na verdade, ela quer saber o que ela faz para ela conseguir fazer uma projeção ou uma viagem astral, tá? Então a gente vai ter que trabalhar duas coisas, tá? Uma é a lucidez. Como é que trabalha a lucidez? Para você ficar lúcido lá fora, né, fora do seu corpo, você tem que estar lúcido dentro. Você tem que estar lúcido quando você está acordado. Então sabe quando a gente começa a fazer as coisas no modo automático? Esquece, você não pode fazer mais isso. Você tem que estar o tempo inteiro se questionando e pensando, cara, o que eu estou fazendo aqui? Pô, eu fiquei chateado, por que eu tô chateado? Você tem que conversar com você mesmo, você tem que se questionar o tempo inteiro, tá? Por que isso vai funcionar? Imagina, toda vez que você briga, que você fica estressado com alguém, que você fica com raiva, você já percebeu que você faz coisas que você às vezes não quer, você faz por impulso? Então, você tem que acabar com essa situação de fazer qualquer coisa por impulso. Você tem que começar a racionalizar tudo o que você faz. Cada passo, cada segundo, você tem que ser racional. Você tem que parar e pensar, não, calma aí, fulano me magoou, eu tô chateado, mas eu também percebo que eu fiz alguma merda mesmo, tá? Tudo bem que ela exagerou, mas talvez seja porque ela também tá chateada. E você vai ficar se questionando, pô, eu fui pro trabalho, pô, hoje eu saí atrasado, pô, por que hoje eu tava com preguiça? Por que hoje demorei tanto pra levantar? Todo dia eu levanto normal, pô, talvez seja porque
ontem eu fui dormir mais tarde, tomei uma cervejinha e tal. Então, assim, você tem que ficar se questionando o tempo inteiro. Mas principalmente no agora. O que eu tô sentindo? Por que eu tô com raiva? Por que eu tô estressado? Por que eu tô puto? Por que eu tô com preguiça? Por que eu tô com sono? Por quê? O que vai acontecer? Quando você estiver lá fora, se você se acostumar a fazer isso diariamente, constantemente, você se questionar de tudo e racionalizar tudo, quando você estiver lá fora, você vai fazer a mesma coisa. Então você vai estar lá, você vai ver uma coisa louca, tipo, meu Deus, eu vi um carro voando. E aí você vai falar assim, calma aí, carro voando? Mas calma aí, carros não voam. Você começa a se questionar. E aí você vai falar, então isso é projeção, porque na matéria isso é impossível. E aí você desperta, aí você fica lúcido, aí você acorda. Porque o que acaba acontecendo é que a gente está tão inconsciente que a gente vê tanta coisa louca no astral, louca que eu digo assim, para a questão da matéria, né? Quando a gente está encarnado, a gente tem certas limitações, como por exemplo a gravidade. E no plano astral, a gravidade ela funciona de uma forma diferente. Então, quando a pessoa pula, por exemplo, ela consegue pular muito mais alto do que a pessoa quando está de fato na matéria. Isso, inclusive, é um dos métodos que muita gente usa. Quando ele está em algum lugar que ele fica na dúvida se é projeção ou não, porque às vezes é muito parecido com a matéria, tá? Às vezes é muito parecido. A pessoa dá um pulo. Se ela pular muito alto, ela sabe que é projeção. E aí ela fala, não, isso aqui é projeção. É tipo um gatilho que ela usa. Assim como também tem uma técnica de você puxar o seu dedo. E aí quando você puxa o seu dedo, se ele esticar, porque o corpo astral tem alta plasticidade, se ele esticar é porque você está em projeção. Só que, eu vou ser bem sincero, isso, pelo menos para mim e para a maioria das pessoas, não funciona. Não é que não funciona assim, você vai funcionar mais uma vez na vida, outra na morte. Porque às vezes você vai estar tão confuso durante sua projeção que você não vai nem pensar em pular. Você não vai nem pensar em puxar o seu dedo. Às vezes é tão real e às vezes a gente está tão inconsciente, a gente está sem lucidez, que a gente nem pensa nisso, tá bom? Então, assim, a primeira coisa é ficar lúcido durante o dia a dia, tá? E a segunda coisa é o seguinte, muitas das coisas a gente vai ter projeções lúcidas, conscientes. A gente vai ver nossos guias, a gente vai ver nossos parentes falecidos, a gente vai visitar lugares que a gente nunca foi, a gente vai ver situações, a gente vai encontrar muitas vezes nossos obsessores e a gente vai estar lúcido, a gente vai saber assim, cara, mas eu tô em projeção. Só que na hora que você acorda, você não lembra, tá? Você não vai lembrar. E isso é um dos maiores problemas de qualquer projetor. É você não conseguir rememorar aquilo que você vivenciou durante aquela viagem, aquela projeção, tá bom? Gente, olha só quem tá aqui falando comigo, ó. Essa coisa gostosa aqui, ó. Ai, que coisa gostosa. Mas enfim, voltando aqui ao assunto. Então a gente tem que fazer o quê? Um dos maiores impedimentos para a gente rememorar é a nossa energia. Você tem que entender que o que acontece em viagem astral, a gente está numa dimensão, num plano mais sutil. Não importa se a gente está num umbral. Ela é mais sutil que a matéria. Quando eu falo sutil, eu não estou falando entre mal ou bom. Eu estou falando só que lá não tem matéria. E a matéria, ela amortece muita coisa, inclusive as nossas lembranças. Afinal, a gente quando encarnou, a gente esquece de tudo que a gente viveu em outras vidas. Então tem uma forma de você, de certa forma, sutilizar a sua energia do seu campo áureo com sua energia material. Que é você treinando os seus chakras. Você tem que treinar os seus chakras, você tem que meditar. Mas é uma meditação diferente, é uma meditação se concentrando nos seus centros energéticos, na sua energia, pulsando energia pelos seus chakras, entende? Você fica assim, é como se você imaginasse uma luz branca, uma bola de luz ou um sol, alguma coisa que você queira imaginar que fica pulsando a energia e emanando a energia para fora de você. Isso vai fazer com que você, além de conseguir desenvolver os seus chakras, abrir os seus chakras, desbloquear os seus chakras, você vai conseguir fazer com que a sua energia fique cada vez mais sutil. Porque toda vez que você pulsa para fora, você também está jogando energia densa, negativa e desequilibrada para fora de você, entende? E quanto mais equilibrado, quanto mais sutil e quanto mais energeticamente trabalhado e positivo e quanto menos bloqueado tá os seus chakras, maior facilidade da lembrança que aconteceu em outro plano, que está na sua mente astral, no seu cérebro astral, ele está lá. O que você vivenciou está lá. Você não lembra aqui acordado, mas lá tem a sua memória.
Quando você, por exemplo, para você se desencarnar, em algum momento você vai começar a lembrar dessas coisas que aconteceram quando você estava dormindo. Mas a gente não quer lembrar naquela hora, a gente quer lembrar agora. E agora, para fazer isso, você tem que trabalhar os seus chakras, desbloquear os seus centros energéticos, trabalhar a sua energia para sutilizar o seu campo áurico e ficar lúcido durante o dia, para que você consiga ficar lúcido também quando você estiver em viagem astral. Valeu, galera? Larissa, se tiver alguma dúvida, pode perguntar de novo, tá?